Graça e paz. No livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 3 do capítulo 6, a palavra fala: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Amém? Neste capítulo de Atos dos Apóstolos, a palavra nos informa do crescimento da igreja, mas também que algumas viúvas estavam sendo esquecidas durante a distribuição diária de alimentos. Então foi convocada pelos 12 apóstolos uma reunião de discípulos, na qual foi decidido que 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, deveriam ser escolhidos para tal tarefa. Irmãos, neste devocional, gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Pois na mensagem apresentada, é fácil presumir que os discípulos citados eram crentes batizados. Contudo, a palavra revela que provavelmente alguns deles não fossem cheios do Espírito Santo. Note que a palavra de Deus ensina que recebemos o Espírito Santo quando cremos em Jesus Cristo, passando assim a habitar em nós. Contudo, observe, ser cheio do Espírito Santo é algo diferente. Vejamos, dos versículos 18 ao 21 do capítulo 5 de Efésios, a palavra nos alerta: Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros, por temor a Cristo. Amém? Nesta passagem, o apóstolo Paulo apresenta um contraste entre a embriaguez, que leva ao descontrole, e o Espírito, que nos leva a ter um coração repleto de alegria, gratidão e disposição a servir. A Bíblia nos apresenta ainda outras características de quem está cheio do Espírito Santo. A título de exemplo está o amor, a coragem, a fé fortalecida e a capacitação. O certo é que quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, logo percebemos o extraordinário crescimento da igreja. Tal crescimento começou a ocorrer logo após o dia de Pentecostes, pois o Espírito Santo de Deus assumiu a direção e milhares foram convertidos a Jesus. Como bem ensina a palavra em Atos, capítulo 1, versículo 8, primeiro em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmão, se você quer ficar cheio do Espírito Santo, peça a Deus. Ele quer lhe abençoar. Lucas, capítulo 11, versículo 13.
Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos orar? Amado Pai, graças lhe damos pela Tua palavra. Senhor, faz morada no nosso coração. Nos ensina a Tua palavra e nos ajude a praticá-la. Santo Espírito de Deus, vem sobre cada um de nós, Teus servos. Vem sobre a nossa família, sobre o nosso lar e sobre a Tua igreja. Senhor, és a alma da Tua igreja. Guia-nos, vem e reaviva os Teus servos, que possamos viver para sempre em comunhão contigo. É assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Cleverson Rocha e este foi o devocional de hoje.